Olá, Rondônia, muito boa noite. Terça-feira de uma semana que começou quente e que parece que vai ser longa. A coisa está bastante complicada lá em Brasília, lá em Curitiba, em São Paulo. Para tudo que é lado que você olha, o negócio está complicado. E eu começo o programa de hoje anunciando que um querido amigo, sabe aqueles caras que na hora que, na dúvida, é ele que é o réu, Amadeu Machado. Meu querido amigo, muitíssimo obrigado por você ter vindo para conversar sobre um assunto que é ácido, árido e qualquer outra coisa a mais que a gente possa pensar. Obrigado. Opa, prazer sempre estar aqui contigo, compartilhar com os nossos telespectadores e encarar, né, essas confusões que estão aí, que hora fica um pouco represada, daqui a pouco solta, boiada, estourando, mas a nossa função como analistas, né, superficial, lógico, pelo menos emitir alguma opinião, algum conceito, no sentido de ilustrar, né, a nossa comunidade, a nossa sociedade, para pelo menos emitir a minha opinião. Eu não me furto jamais a isso. E sair um pouquinho daquela história do Facebook, do ódio de um lado e ódio do outro. Eu acho que precisa acabar um pouco isso. O Facebook hoje está muito desvirtuado, né? Tá. Essas redes sociais aí. O WhatsApp é uma rede para brincadeira, piada, folia, a gente troca esculhambação. A gente troca muita informação importante através dela. Eu trabalho muito com o WhatsApp. Agora, o Facebook eu estou largando. Eu deixei já. Estou largando porque é penoso, sabe? É desgastante você ver ali as pessoas se acicatando, matando, né? se destruindo, né? Muito rancor, tem muita mágoa, tem muito ressentimento que aflora, totalmente desnecessário. O espírito que seria de congregar, ele está causando um efeito contrário, está desagregando. Desagregou. Amadeu, eu vou começar o programa de hoje lendo uma frase que eu copiei da doutora Janaína Pascal, uma advogada dura, jovem, dura, objetiva, cartesiana e que não tem medo de absolutamente coisa nenhuma. Foi ela que, durante o impeachment da Dilma, esteve lá à frente da batalha pró-impeachment. Perfeito. E ela disse o seguinte hoje: em um país em que parentes de ministros advogam nos tribunais superiores, em que a nata da advocacia criminal faz jantar homenagem ao presidente da corte que julgará suas causas, em que o magistrado da causa oferece jantar de aniversário para a parte, em que um ex-ministro de Estado se refere a um ministro do STF como nosso advogado e ninguém se considera suspeito, data vênia, parece piada querer fazer um carnaval por causa de 3 frases em um grupo de WhatsApp. E ela encerra dizendo: faz-me rir. E eu ri. Janaína Pascal. Doutor, o que houve, afinal de contas, nesse imbróglio todo? Dá uma passada de pano aí pra gente, para entender direito onde é que o Moro errou, onde é que o Dallagnol errou, onde é que erramos todos, onde é que o Brasil se situa nessa história? Olha, eu acho prematuro, diante do que foi exibido aí, prematuro qualquer juízo de valor para, digamos assim, desconstruir o que foi feito pela Lava Jato, que ela tem um significado muito maior, né? Então, essa troca de mensagens aí entre o juiz natural, o juiz da causa, com o órgão acusador, não me parece assim que seja um elemento contaminador da validade do que foi apurado, da consistência das decisões proferidas, até porque já foram submetidas a 2º grau, foram mantidas, já chegou no 3º grau, foi mantida, pelo menos com relação ao ex-presidente Lula, que está aí
essa história aqui, condenado sem prova, não tem prova, não tem prova. Mas as provas são candentes. As provas, a evidência é toda, né? Delação, documentação. E então, nesse conjunto todo, você vê que nós já tivemos umas preliminares, 2009, 2010, houve 2 operações que chegaram muito perto desse núcleo corrompido, né? De corruptores e corruptos. Aquelas 2 operações, a Satyagraha, e a Castelo de Areia, né? Chegaram, que tiveram provas, acabaram porque as provas foram jogadas fora. Né? Destruíram as 2 operações que talvez se tivesse ali prosperado, não se chegava na Lava Jato, não se chegava ao absurdo que nós chegamos desse desvio bilionário, né? Quase destruíram a Petrobras, já os fundos de pensão estão liquidados, né? Isso poderia ter estancado ali. Mas questões formais. Um lá porque ele antecipou as prisões que ele ia fazer para uma emissora de TV e deu privilégio, informação. Depois porque usou algema que não precisava ter usado. E aí tem lá um outro que a interceptação telefônica foi abusiva, né? E determinaram a destruição das provas. Interessante, você falou uma coisa que eu não estava me lembrando. Naquela época, na Satyagraha, a interceptação telefônica foi considerada abusiva. Interessante. É o que está acontecendo agora, né? Nesse exato momento. Interceptação telemática, Intercepte. É interessante. Eu queria até falar a respeito desse assunto aqui. O nome desse site, que aliás pertence a um jornalista americano, casado com um deputado federal brasileiro, que é ligado ao ex-deputado Jean Willis, que é casado com alguém que... É um negócio assim, é uma coisa meio que familiar. Mas é alguém que não é do Brasil, é de fora do Brasil. E eu estava me lembrando, isso aí me chamou a atenção, na hora que você tocou nesse assunto da interceptação telemática, me lembrei também de um cidadão, Larry Holt, um jornalista americano que estava aqui, que se referiu ao ex-presidente Lula, o redivivo, como alguém que bebia muito, que vivia bebendo, e que deu uma comoção nacional. Foi. E chegou a haver praticamente um decreto assinado de extradição, de expulsão. De expulsão do país. Seria expulso do país. Que coisa. Porque tinha dito que o presidente da República vivia bêbado. Não vivia. Não, só de vez em quando. Tinha momentos sóbrios. Só de vez em quando. Momentos de sobriedade. Amadeu, eu vou lhe pedir um minutinho. Eu vou falar de um carro. O carro tem alma. Que tem um Jeep. De cara, vai se lembrar que esse é um carro que nasceu lá pelos idos de 40, final da década de 40, na Segunda Guerra Mundial. O Jeep Willys. Foi nele que eu aprendi a dirigir. 1949. Dirijo mal até hoje, porque ele só tinha 3 marchas para frente e uma ré. E olha lá que era difícil de fazer. Então, hoje, a gente tem toda a tecnologia do Jeep, está ali na Riviera. E é o seguinte, dá um pulinho até lá, você vai ver, dirigir um carro que tem alma, que tem tradição, que tem história, é uma outra história. A Riviera apresenta para você condições imperdíveis para você ter o seu Jeep e assumir o controle de novas aventuras. Renegade Sport a partir de R$ 77.990, mais taxa zero. E tem mais, super avaliação no seu usado. E você, produtor rural, tem ainda mais condições. Olha esse Compass Limited por apenas R$ 122.590. Desconto exclusivo para produtor rural e pessoa jurídica. E a Riviera também tem condições especiais para PCD. Compass Sport, mais do que adequado para você viver sua
2 aventuras por apenas R$ 98.900. Lembrando que é condição exclusiva para PCD. Aproveite as condições exclusivas preparadas para você. Não perca a oportunidade de sair de Jeep. Isso não é um SUV, isso é Jeep. A Riviera está localizada aqui na Avenida Tiradentes, 3333. E para mais informações, ligue 2182-1600. Lembrando que essas ofertas são válidas para todas as concessionárias do estado de Rondônia. Jeep é aqui na Riviera. Vem já para cá. Doutor Amadeu, a gente já estava falando a respeito desse assunto aqui, eu vou encarar numa dessa. Vou me basear aqui nesse caso, nessa frase da Janaína Pascoal. Eu já vi, eu assisto, eu acho que é um problema, deve ser distúrbio mental, porque eu assisto às sessões do STF e gosto. Sempre que eu posso, eu fico lá assistindo. E eu já vi juiz conversando com advogado, com as partes, às vezes em processos aqui, em eventos aqui, júris, o juiz conversa com o Ministério Público, e às vezes de forma meio que particular, nas ações cíveis também. E você já deve ter visto isso aí mais do que eu, porque é normal isso, né? Absolutamente normal. Esse intercâmbio aí entre o juiz, advogado, representante do Ministério Público, ele é absolutamente normal. Não? Agora, que a interceptação escolheu um diálogo entre o juiz e o procurador, o juiz estaria orientando ou reclamando de alguma coisa que deixou de ser feita, né? Isso me parece que está até dentro da atividade. Por quê? Porque o juiz preside o processo. Ele faz a instrução processual, porque ele, lá na frente ele tem o compromisso de dar a sentença. Então, se ele vai percebendo que tem algum desvio aqui, está faltando algum elemento aqui, ele poderá cobrar do Ministério Público, poderá cobrar da defesa. Às vezes acontece, o cidadão está lá sentado no banco dos réus, né? Não é o caso de tribunal do júri, e o advogado não está empenhado. Ele não está ali cumprindo tabela. O juiz, com razão, ele considera que o réu está indefeso e nomeia um outro advogado. Um dativo. Esse advogado aqui não está correspondendo, ele não está sendo defensor. Interessante isso que você falou, porque isso aí remonta a uma coisa que está sendo falada muito hoje e sobre esse assunto. A imparcialidade do juiz. A gente tem uma parte A e a parte B. A parte A normalmente é o Ministério Público nesses casos, ou a gente teria aí os advogados de defesa na parte B e o juiz. E o que é que se pede do juiz? Que seja imparcial. Sabe o que você acabou de me dizer aí? Que é o seguinte, o juiz tem que ser parcial, ele tem que estar a favor da justiça, tem que estar ao lado da justiça. Então, a imparcialidade dele é... O compromisso dele é com a justiça. Interessante. É fazer a justiça. E para fazer a justiça, ele orienta o processo. Ele chama a atenção das partes, ele chama a atenção do defensor, ele chama a atenção do acusador. Estão desvirtuando, está havendo alguma coisa, tem algum equívoco aqui, vamos corrigir isso aqui. Por quê? Porque lá na frente, o encargo de decidir, sentenciar, é dele. Então, ele tem que ter instrumentos dentro do processo para que ele possa decidir bem, que ele tenha a convicção de que a decisão dele é correta e é justa. Vou voltar a um ponto. É porque esse processo aqui, isso que está acontecendo hoje, está jogando para nós aqui coisas de 2015, 2017, enfim, já tem muito tempo que a Lava Jato está rodando aí, 5 anos já, né? Me parece que isso. Já secou metade do aquífero Guarani, né? Eu acho que já. Então a gente vai voltar num ponto ao tchau, querida. Naquele dia, a presidente Dilma, presidente no cargo, queria nomear o Lula para que ele, estando ministro,
não perdesse a sua condição de foro privilegiado. O Moro se antecipou e divulgou aquele fato, aquele telefonema, e naquele telefonema foi o seguinte: um telefone que não era da Dilma, estava sendo usado por ela, mas que não era dela, para um telefone que não era do Lula, que estava sendo usado por ele. Ou seja, 2 telefones diferentes, mas ele pegou o áudio. Os telefones estavam na relação, dos interceptados. Isso. E aí, naquela hora, ele solta ele barra através daquilo ali. Uhum. Eu já vi muitas teorias a respeito do assunto. Uma, inclusive, é o seguinte, é que para cumprir a lei, para cumprir a justiça, às vezes você anda no fio da navalha. Já conversamos esse assunto aqui, nós dois, a respeito. E a sua opinião sobre aquilo ali tem alguma coisa a ver com o que nós estamos vendo agora? Porque eu já vi alguém dizer o seguinte: olha, o Moro sabe exatamente o que é que está acontecendo com ele, porque ele já fez isso. Tem esses episódios assim, são pontuais, né? Me parece que aquela intervenção, se você for olhar à luz do formalismo, né, do direito, talvez ele tivesse se excedido. Uhum. Mas se você olhar, quando a gente parte para uma questão mais aristotélica das coisas, que nós vivemos num mundo de causas e efeitos, né? Ele dimensionou que aquele processo, aquele fenômeno administrativo que estava se perpetrando, e nas condições em que ele estava se perpetrando, ou seja, a outorga de um cargo de ministro de Estado para um determinado cidadão, reveladamente como forma dele escapulir do braço da lei, da jurisdição daquele juiz, e jogá-lo a um foro privilegiado, poderia criar um dano muito forte, muito intenso em todo o trabalho que estava sendo realizado. Eu digo o seguinte, Léo, nós temos que ter uma dimensão entre o justo, o lícito, o formal e o objetivo, né? Você tem um objetivo a ser atingido. Você quer, por exemplo, dentro de um interesse maior, que é um interesse nacional, preservação das instituições, você tendo conhecimento de que a roubalheira está solta, está descambada, e não é pouco, era muito, isso nós vimos aí, né? Escapar, você tendo um instrumento, você dá uma escorregada na questão formal, né? Mas o ganho que você obteve com isso compensa. Então, eu não estou querendo dizer que o juiz ou que o próprio promotor sejam infratores, contumazes, não. Mas eu acho que nós temos que ter essa dimensão dos objetivos. Bem maior. Não, mas muito maior, muito maior. Ainda hoje eu estava ouvindo, está circulando aí no WhatsApp, uma entrevista que aquela moça, muito bonita, uma repórter, né? Ela entrevistou o Luiz Roberto Barroso. O Barroso hoje é uma referência no Supremo Tribunal Federal. Ele tem um desprendimento muito grande. Ele está dizendo o seguinte... Ouvi isso de você quando ele foi guindado à posição de ministro. Você esteve aqui comigo e falou a respeito disso. Interessante. O cara, ele está se afirmando como uma nova visão de direito, de prática da justiça.
E tem talento para isso e tem bagagem jurídica de sobra, né? E tem costas largas para apanhar bastante. Não, mas ali, tranquilo. Agora, o que ele estava dizendo é o seguinte, isso aí não é nada. O que importa é que estancou aquela sangria. Veja só, ele falou o caso, abertamente, o caso da Petrobras. A Petrobras foi assaltada, estava levando milhões, bilhões. A Petrobras teve que fazer acordo com investidores lá nos Estados Unidos, em Nova York, porque os caras se sentiram lá, o americano é muito cioso. Ele fez um investimento em ações, que é o investimento maior que eles fazem é em ações, para garantir o futuro, para garantir a faculdade do filho, eles compram ações. Então, a ação da Petrobras tinha expectativa e tal, então, comprou a $70 uma ação. Aí faz uma roubalheira dessa, uma desavergonhada, destruíram a empresa, de um dia para o outro a ação estava em $10, $7. Isso é um prejuízo, mas que não foi risco de mercado. Não é operação que saiu errado, né? Foi a roubalheira. Foi o assalto que praticaram. Então a Petrobras teve que correr lá e pagar 2 bilhões, 4 bilhões de dólares para acomodar. Porque se esperasse uma condenação ia ser muito pior. Então fizeram um acordo. O que hoje a comunidade, a minha classe de advogados, nós temos um segmento aí que se notabiliza por se dizerem garantistas. Não, são garantistas, os direitos fundamentais, as garantias, as prerrogativas, tudo é muito bonito, muito bonito. Mas dentro de um sistema como esse que nós estamos passando, as situações que nós estamos vivendo, esse garantismo também deve ter alguma flexibilidade, né? Deve ser flexível. Os advogados, mas só para concluir o raciocínio, os advogados não estavam acostumados com medidas restritivas, né? Elas são duras. Pega um Marcelo Odebrecht, príncipe dos empreiteiros do Brasil, cara que encarava de frente, tinha coragem de bater de frente com a Dilma, que é uma jararaca, os dois se batiam lá. Bota o Marcelo Odebrecht 2 anos de molho na grade, lá em Curitiba. O que ele fez? Ele queria sair. Ele queria sair. E sairia como? Mediante delação. Entregou o pai. Entregou o pai, a mãe, a avó, o que aparecesse ele entregava. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu vou entregar um recado aqui para o meu pessoal, eu vou falar de Rondocap. Rondocap quer entregar para você, nesse final de semana, um prêmio pela sua ajuda às APAES. O Arraiá de Prêmio do Rondocap já premiou muita gente. Nesse domingo pode premiar você também. Domingo tem 2 carrão zerinho. É um Renault Kwid no 4º prêmio e outro Renault Kwid no 3º prêmio. Ajeita a garagem aí que um desses automóveis pode ser seu, meu compadre e minha comadre. E ainda tem R$7.000 no bateu na trave, 2 boladas de R$5.000 pra você pagar aquelas continhas e o giro da sorte para aproveitar o resto do mês com dinheiro no bolso. Arraiá de Prêmio do Rondocap. Você ajuda as APAES de Rondônia e a sorte pode ajudar você. Participe! Amadeu Machado é o meu convidado de hoje e eu estou recebendo aqui uma aula daquilo que é Brasil, daquilo que é direito, daquilo que é justiça e de como é que essa coisa está funcionando. Tudo isso em função de algo que no final das contas eu não sei o tamanho que vai acontecer, mas hoje eu já vi alguém dizer o seguinte: o Moro quer falar no Senado. E quem falou isso foi o próprio coordenador da bancada do governo lá no Senado, que disse assim, ele está pronto. E o Alcolumbre disse o seguinte, nós temos a maior confiança e vamos recebê-lo da melhor forma. Eu acho que no Senado é o melhor local, porque ele está falando ali não para o povo, está falando para o Brasil, que é a casa dos estados. Uhum. E já vi alguém dizer também hoje o seguinte,
que vai parar tudo em termos de votação, a oposição, enquanto não tirar o Moro. Ou sai a Previdência ou vai o Moro. Aí eu fiquei sem entender absolutamente nada. Se é para fazer esse tipo de troca, então tranca o Brasil e entrega a mão, entrega lá. Bota o Lula de novo na rua, faz uma eleição de acordo, de amigos, e põe lá e pronto. Está tudo resolvido. Se tiver que ser assim. Esses são os desvirtuamentos, né, que o sistema político impregnado que está dessas idiosincrasias, esses radicalismos, o confronto ideológico. Então, nós já ouvimos também, rola lá no Congresso, que se aprovarem a reforma da Previdência, o Brasil vai bombar. E o Brasil bombando, desenvolvendo, crescendo, recebendo investimentos, o Bolsonaro se reelege. Então nós não podemos aprovar a reforma da Previdência. Já ouvi falar isso também. Eu ouvi essa história. Quer dizer, O quanto pior, melhor, né? Hã? Quanto pior, melhor. Mas o poder, a busca pelo poder, né? Como ficou, nós tivemos a esquerda no Brasil, ela esteve representada, queira ou não, durante 8 anos pelo Fernando Henrique Cardoso, mais 8 anos pelo Lula, mais 6 anos pela Dilma. Então são 22 anos que a esquerda esteve no poder. E nesses 22 anos, todos eles falaram, todos eles, que era necessário para viabilizar o Brasil que se fizesse uma reforma da Previdência, que se fizesse uma reforma tributária e que se fizesse uma reforma política. Só falaram. Só falaram. E toda vez que tentaram fazer alguma coisa... Você está lembrado que no governo Temer, nesse período que ele ficou ali no mandato tampão, na hora que ele tentou levar a reforma previdenciária, que tem muito disso aqui agora. Detonaram ele e quase que ele pega o impeachment ali naquela hora. Ele teve que recuar. Retira, porque senão você pega agora. Exatamente. Agora, com esse Bolsonaro aí, os caras vão falar dele tudo, né? Que é burro, que é doido, que é isso, que é aquilo. Corrupto, acho que não falaram até agora, e vai ser difícil. Apesar de terem tentado aquela história do Queiroz, eles assim, pode vir que eu aguento. Então, eu acho que não tem. E veja, né, as dimensões da coisa, né? Nós estamos com também... nós perdemos a noção. Ora, o filho do presidente fez lá aquele negócio de rachadinha que eles chamam lá na Assembleia, que aqui também já teve, né? Esses dias saiu uma condenação aí, não sei quantos deputados, tudo por causa de rachadinha, né? E lá no Rio, o Rio hoje é um manancial inesgotável de corrupção, né? O Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Poder Legislativo, Poder Executivo, está todo mundo enlameado. E a gente fala de Rio de Janeiro, mas a gente não pode esquecer que esse negócio permeou o Brasil todo. Eu estava me lembrando que quando você falou do Rio de Janeiro, eu me lembrei que o Poder Judiciário de Cuiabá e da Bahia, durante muito tempo, foi tido assim como duas coisas, que era o melhor negócio era não chegar perto daquilo ali. Era complicado. Lá na Bahia eu conhecia um pouco mais. Aqui em Cuiabá a coisa foi também bastante complicada. Mas eu queria só voltar um pouquinho do que a gente estava conversando antes do intervalo, que se tiver, por acaso, algum colega, né, advogado, nós temos excelentes advogados, eu tenho um ótimo relacionamento com praticamente todos os que eu conheço, e conheço muitos, que poderão estar até um pouco surpresos com o que eu estou falando aqui, porque haveria... O Amadeu está proferindo heresias, né? Está convalidando ações pouco regulares, seriam ações heterodoxas, né? Que, buscando o objetivo. Aí o pessoal já confunde, fala que é Maquiavel, né? Os fins justificam os meios. Maquiavel nunca falou isso, né? Mas
eu não tô dizendo isso. Eu estou dizendo é que o cenário mudou diante de uma aberração, que o Brasil estava sendo desconstruído. Os pilares, os alicerces, os fundamentos, que bem ou mal, Fernando Henrique deixou alguma coisa, que foi a lei de responsabilidade fiscal, estavam sendo cumpridos, isso tudo estava sendo destruído. Perdeu-se a eficiência da máquina pública, encheu de gente, lotou de cargo em comissão, a eficiência, que é uma exigência de ordem constitucional, que o serviço público tem que ser pautado pela legalidade, pela impessoalidade, pela moralidade, pela publicidade e pela eficiência. São os 5 mandamentos da atividade do Estado, né? E que todos eles não tinha legalidade, não tinha moralidade, publicidade era o que interessava, e normalmente a publicidade paga, né? E a eficiência? Acabou, não tinha mais nada. Então, dentro desse cenário, é que eu estou dizendo, nós temos que fazer uma adaptação a essas circunstâncias. Eu não posso ser um garantista extremado e dizer, não, o Moro cometeu um ato ilícito e isso vai invalidar tudo que ele fez, não tem mais valor nenhum, solta todo mundo que está preso, anula todas as decisões que ele praticou. Isso é um absurdo, porque houve uma interceptação lá, ilícita, isso aí ninguém fala. É ilícita. É ilícita. Ele trocando ideia, 3, 4 palavrinhas com o procurador que está atuando ali 24 horas por dia junto com ele, e que não tem nada demais. Quer dizer, agora a advocacia não estava acostumada com o rigor da lei. E olha, Amadeu, a advocacia hoje se pronunciou exatamente da forma contrária a essa que você está falando aqui. Sim, a OAB pediu o afastamento do Moro é brincadeira. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu vou falar de Rondoquímica. Rondoquímica é o seu supermercado da limpeza, onde você encontra de tudo com os melhores preços da capital. Tem desinfetante, detergente automotivo e também utensílios de limpeza em geral. Às sextas você encontra toda a loja com até 15% de desconto à vista ou nos cartões. E aos sábados tem um delicioso café da manhã para você, cliente. Rondoquímica está localizado na Avenida Amazonas 7708, bairro Tiradentes. E o telefone é o 999-610719 ou 3533-8261. Rondoquímica, vem conferir. Estou conversando com Amadeu Machado, o meu mestre para assuntos de direito. Eu tenho alguns, mas é que o Amadeu tem uma linha de pensar que eu admiro bastante. Nem sempre bate com aquilo que eu penso, mas na maioria das vezes, depois que ele sai daqui, eu fico meia hora e digo assim, sabe que ele tinha razão? Hoje, até agora, não. Até agora está tudo dentro dos conformes. Está batendo. Está batendo. Bom, a OAB, ela se pronunciou de forma exatamente contrária. Eu não entendi. E lá no STF, que é um... De vez em quando eu falo a respeito disso aqui, eu não vou me furtar a falar de novo. O STF precisa trabalhar mais essa entrada. Você precisa ser... Para entrar no STF, você não precisa ser juiz, não precisa ser magistrado. Na verdade, você não precisa nem ser advogado. Estão tentando mudar isso aí agora, mas se você tiver sólido conhecimento jurídico, ou seja, se você for um rábula, você pode entrar. Já pensou? Eu no Supremo Tribunal Federal eu ia ficar envergonhado, mas eu fico envergonhado de algumas coisas que eu vejo por lá. E o STF estava hoje sorrindo aos escâncaras por causa do juiz Moro. Ouvi alguma coisa do ministro Marco Aurélio, do ministro Lewandowski e do ministro Gilmar Mendes, o que não é nenhuma novidade para mim nem para ninguém. Aquele negócio que eu estou falando, né? O excessivamente formal, o excessivo garantismo que botou por terra aquelas 2 operações que nós falamos logo no começo. Satyagraha e a Castelo da Areia. Foi puro formalismo. A interceptação telefônica, ali sepultaram um delegado,
um juiz, doutor De Sanctis. Hoje ele é desembargador do Tribunal Regional Federal lá de São Paulo. Na época, como ele estava sendo extremamente rigoroso, a decretação de prisões, né, que ele fez, e um cara especializado em crime que ele chama de branqueamento de capitais, que é lavagem de dinheiro. Né? O De Sanctis se destacou ali e tentaram dar uma contornada e ofereceram a promoção para ele, para desembargador, e ele recusou. Ele queria continuar naquela tarefa dele lá, que ele se impôs, como o Sérgio Moro se impôs a tarefa lá na Lava Jato. Mas com a destruição daquelas duas operações, com bases eminentemente formais, garantistas, e não havia esses outros mecanismos que passamos a ter, graças a Dilma que sancionou a lei da delação premiada. Que, né? Interessante, né? Que ironia. Isso aí propiciou. Se não houvesse a lei da colaboração, praticamente talvez não se chegasse a lugar nenhum. Todo mundo trancado, não sei, não vi, não conheço, não. Pronto. Agora, fica lá, preso, prisão preventiva, a ordem pública, cria uma situação. Mas isso aí, os formalistas, os garantistas, acho que isso está espezinhando os direitos fundamentais. Agora, direitos fundamentais individuais, e eu fico indignado, porque eu falo dos direitos coletivos, os direitos da sociedade, o direito do cidadão, da população, que foi esbulhada, foi assaltada, foi roubada, mas descaradamente. Não, mas ele tem que proteger o cidadão. Ele tem direitos fundamentais, garantias plenas. E nós? O que sobra para nós? Ficar olhando e bater palma? Pelo sucesso do colega que vai lá, é um brilhante tribuno, é um orador, escreve maravilhosamente bem, tem o Código Penal na cabeça, o processo penal na cabeça, a Constituição ele sabe todinha, chega lá e pá, soltou o cara. Pegou uma grana de honorários, grande, que tem direito, que é competente, né? E botou um safado na rua. Mas o sistema prevê isso. Aí quando mudou um pouquinho a regra do jogo, eu disse, olha, Billy, tu tá enrolado. Aqui as provas estão aqui, isso, as interceptações, o fulano lá já disse isso, já disse aquilo, tu tá enrolado. Que sabe uma colaboração? Para pensar. Vou. Fiz. Fui. E aí abre o bico. Então, aí deu a corrente. Agora, isso tudo que está em cima de material com provas consistentes, vai perder isso tudo que foi a favor da cidadania por conta de um bate-papo do juiz com o procurador. Não é brincadeira. Vou fazer uma pergunta aqui assim, bem direta. Isso pode ocorrer? Segura a informação aqui, porque eu tenho que falar de CR3, Centro Automotivo, aquele que cuida do seu carro, que gosta do seu carro, gosta tanto quanto você. CR3, Centro Automotivo. Hondoquímica é o seu supermercado da limpeza, onde você encontra de tudo com os melhores preços da capital. Tem desinfetante, detergente automotivo e também utensílios de limpeza em geral. Às sextas você encontra toda a loja com até 15% de desconto à vista ou nos cartões. E aos sábados tem um delicioso café da manhã para você, cliente. Hondoquímica está localizado na Avenida Amazonas 7708, bairro Tiradentes. E o telefone é o 999-610719 ou 3533-8261. Hondoquímica, vem conferir. Bom, eu te deixei uma pergunta aqui. Pode acontecer alguma coisa de nós perdermos tudo aquilo que foi feito? Ou seja, repetir a Satyagraha e o Castelo de Areia? Não acredito. Não acredito, até porque esses procedimentos estão bem avançados, já tem
condenações já submetidas à segunda instância, algumas já na terceira instância, e o conjunto probatório é muito forte. E eu acho o seguinte, vamos incendiar o país se por acaso alguma cabeça premiada aí levantar a possibilidade de anular a Lava Jato. Aí o país vai incendiar. Eu tenho certeza disso. E começa pelo Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza. É por lá que os incêndios começam. Não é possível, não é possível, não. Pode ter uma reprimenda. Eu ainda estava raciocinando a situação, ficou uma situação delicada, né? Pro juiz, que já não é mais juiz, passou a ser ministro da Justiça, já com uma antevisão de compor a Suprema Corte, e que pudesse isso, dizer assim, já está dito pelo Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio já disse que esse episódio aí colocou o Moro mais longe, mais distante do Supremo Tribunal Federal. Até acredito nisso. Ele iria ficar então para 2020, quando substituiria para Gáudio nosso o próprio Marco Aurélio, que é o segundo a sair. Né? O primeiro é o Celso de Mello, que é o ano que vem, e depois é o Marco Aurélio. Só falta colocar o Bretas lá no lugar do Celso de Mello. Você me dá um minutinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar de faculdade católica. A faculdade católica está se transformando numa outra história. A universidade católica está vindo aí, bem maior, com uma oferta de cursos muito grande e principalmente formando professores, formando mestres e doutores. Já pensou o que é isso? Isso é qualidade na educação do estado de Rondônia. E quando a gente fala aqui de formar professores, a gente está falando o seguinte, que nós vamos formar professores e vamos até enviar para o resto do Brasil. A gente já está enviando tanta coisa para lá. Faculdade Católica. Venha fazer Direito ou Psicologia na Faculdade Católica de Rondônia. Você pode cursar Direito na instituição que mais aprova no exame da Ordem dos Advogados do Brasil em Rondônia. A Católica agora também oferece o curso de Psicologia, que objetiva formar psicólogos comprometidos com a ética e com a promoção de saúde integral da pessoa humana. Isso mesmo, venha estudar Direito ou Psicologia à tarde e ganhe 50% de bolsa rotativa. Nossos cursos têm notas de excelência no MEC, professores altamente qualificados e ótima localização. As provas serão no dia 16 de junho. Inscreva-se no site www.fcr.edu.br ou ligue no 3301-7288. Lembrando que você também pode entrar na Faculdade Católica sendo portador de diploma com a sua nota do Enem ou também através de transferência de outra instituição. Qualidade e inclusão social é na Faculdade Católica. 12 anos com você. Olha, eu comecei o programa falando a respeito de uma frase da deputada federal Janaína. O programa está disponível a partir de amanhã no nosso YouTube. Então não vou precisar repetir nada disso. É lógico que tudo aquilo que a gente está conversando aqui agora, eu e o Amadeu muito mais do que eu, lógico, eu só faço essa pergunta, só provoco, mas é o seguinte, tudo isso que está acontecendo agora é uma mudança de paradigma incrível que aconteceu no Brasil. O Brasil se acostumou a cumprir a lei, a colocar na cadeia, a encarcerar quem precisa de encarceramento. E eu queria lembrar que existem crimes contra a vida que o homicídio, a gente está vendo aí aquele caso do garoto, o cara que matou a meninazinha, o rapazinho e os dois, o pai e a mãe. 3 pessoas morreram pela mão de um louco. Mas pela mão de um corrupto, morre uma cidade inteira, um estado inteiro, um país inteiro. O corrupto rouba tudo aquilo que a gente tem de bom. Rouba o dinheiro da saúde, da educação, da segurança, de tudo. É uma questão da gente pensar direito. Na hora que você está com câncer no pé,
Você espera para ver se ele vai ficar bom ou parte para amputação se você vê que já não tem mais jeito? É um caso para a gente pensar. Eu tenho cá as minhas crenças. Amadeus tem as suas. Você deve ter as suas. E essa conversa toda aqui é somente para dizer o seguinte: você não precisa acreditar nem alinhar o que nós estamos falando aqui como crença sua. Mas você é obrigado a pensar sobre tudo aquilo que está acontecendo no Brasil. O programa de hoje foi para isso. É para fazer pensar. Perfeito, perfeito. Eu vou falar de Hotel Caramuru e volto aqui para a gente encerrar essa conversa de hoje. Hotel Caramuru. Ao precisar se hospedar na capital rondoniense, não pense duas vezes. Venha primeiro no Caramuru Hotel, onde você se hospeda com conforto e qualidade. Aqui é servido todos os dias um delicioso café da manhã, que já está incluso na sua diária. Eles estão com 10% de desconto nos quartos individuais ou duplo casal. E o quarto com 3 camas de R$ 234, você só vai pagar apenas R$ 169 a diária. Lembrando que todos os quartos possuem centrais de ar, televisão e frigobar. O Caramuru Hotel também possui estacionamento próprio, que dá mais segurança para você e para o seu veículo. E o Hotel Caramuru está com promoção, quartos decorados para o Dia dos Namorados. Faça já a sua reserva. Gostou, né? Então venha conferir. O Caramuru Hotel está localizado na Avenida Jorge Teixeira, 1665, entre Pinheiro Machado e Quintino Bocaiúva. Telefone para mais informações é o 3221-6448 ou o WhatsApp, o 99329-6563. Se hospede com conforto e qualidade no Caramuru Hotel. Meu querido Amadeu, ficou faltando alguma coisa? Eu acho que muita. Muita. E a gente vai ter muita oportunidade de conversar. Esse assunto, ele é palpitante, né? É. Ele mexe com a gente. E eu estou aqui, inclusive eu comentei com o meu filho lá no escritório. Olha, eu vou ter que sair do direito clássico. Eu vou ter que abdicar de algumas firulas jurídicas, porque eu acho que esse momento é um momento que está exigindo um pouco mais de desprendimento e não esse apego interesseiro a questões de formalismo, de garantismo, porque com isso aí me parece que nós vamos estar minando uma vertente nova que surgiu na cidadania brasileira. Né? Eu acho que vamos ter que romper paradigmas, como você falou. Mas vamos fazer o seguinte, além de romper paradigmas, vamos fazer outros programas como esse. Tá Obrigado, feito. Amadeu. Opa. Prazer muito grande. Sempre bom estar contigo. Bom, eu desejo a vocês todos boa noite, bom sono e bons sonhos e convido para um novo encontro amanhã. Às 20h30 eu estou aqui com vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom, amanhã não vem o Amadeu não, mas eu trago ele depois.